like, tem uma opção aqui que se chama compartilhar. Manda para todo mundo aí, porque agora vocês vão acompanhar todos esses vídeos dessa dinâmica. Muito bem, meus amores, já estou aqui na área e eu quero saber se vocês estão prontos para uma atividade sombria. Seguinte, lá no deck, o fazendeiro vai começar dizendo quem ele acredita que é o manipulador. Aquele que se esconde nas sombras e tenta mexer as peças do jogo, mas sem ser notado, sabe como é que é? O peão apontado vai para o lugar indicado para ouvir a justificativa do fazendeiro. Na sequência vem a réplica. Depois disso, o Alas decide quem continua. A gente vai assim até que todo mundo tenha apontado o manipulador. Tá entendido? Sim. É isso, pessoal. Aproveitem esse momento, porque o Brasil, vocês sabem, tá de olho em todo mundo. Falando muito mal daquela pessoa. E ela me condenou por isso, por ter falado mal dela, dela para alguém ou algo do tipo, e eu já vi você falando. Então, quer dizer, aqui a mesma pessoa faz a mesma atitude, mas só porque anda do lado, ele aí não presta. Galera, mas quando não anda com um lado... Eu não vou ficar falando que eu discordo, inclusive, que eu já falei para Carol, falei para Fernanda. E eu não é discordar, Valério. Não, Valério, tem que eu já flagrei, Valério, por exemplo... Eu nunca vou te desrespeitar. E eu sou super neutro. Mas eu já vi muitas vezes, mas você eu não falando bem da pessoa, dela, de algumas delas. Você fala, e ele comigo não é. Olha, eu não sou aqui, eu não estou aqui para te mandar. Você que vai falar, você fala, é um direito seu e de todos que estão aqui. Mas eu não concordo da tua colega vir falar, mas não, você estava falando, chamo a atenção dela, como eu já chamei de Carol até então, que é de outro grupo. Semelhantes, e ela não condena. Chamava do Fernando, chamava da Martina, de quem eu convivo. Da Tamires está sendo manipulado. Da Tamires agora, primeira vez, eu nunca chamei a atenção dela, porque eu nunca falei com ela. Sim, mas você sempre foi muito agradável com ela e por trás falava mal. Não. Enfim, eu cheguei a flagrar isso. Ele fala a mesma coisa que eu falo da... Ele que tenta ver. Eu falo a mesma coisa que eu falo da Raia. Agora eu não vou ficar falando dela, com ela, porque eu não converso com amiga, ela. menos. Mas da Raia eu falo dela, eu falo você ele fala menos, mas eu tô dizendo em relação às outras pessoas. Você falou assim que eu falava mal. Então quer dizer, quem anda junto com você tá aprovado, fala mal, fala que faz o que quiser. Agora me condenar, não. Eu tenho te respeitado muito, Raia. Que inclusive são atitudes que a Martina tinha. Você gosta de desrespeito? Você gosta de desrespeito, eu não concordo. Não, eu acho que você aprova respeito. Respeito é algo muito importante. Desrespeitou, sempre me desrespeita por trás. Embate é uma coisa, desrespeito é outra. Desrespeito, vocês me respeitam. Então é sobre isso. Eu não falo diretamente com a Tamires, que eu não convivo. A situação do edredom. Eu falava com a Martina, porque era do meu convívio, tá se passando. Eu falo com a Raia e falo com a Carol, quando eu tenho vontade de falar sobre situações. Mas você entendeu o meu ponto de vista do edredom? Quando eu vi, Valério, pô, ele saiu da cama dele, foi puxar o edredom. Hoje você me explica que era pra defender a Martina, pra ela não cair e bater a cabeça. Segurar, estancar o edredom. E falei com as meninas essa semana. Na minha visão, pô, Valério tá entrando numa briga que não é dele, já tá o conflito aqui. Valério, essa briga não é sua, sai. Foram essas palavras. Era pra apaziguar. Acho que não. Pergunta, você joga com Chaya ou não? Brasil quer saber. Você está jogando no grupo do... individual, não, você Carol. está no grupo do Chaya ou não, Dudu? Vamos. Não tem questão de grupo, Carol. Não tem questão de grupo. Você sempre foi contra grupos. Sempre fui contra grupos, porque você estava comigo sempre, você esteve do meu lado. Às vezes que você decidiu se afastar, você não acreditava mais em grupo. Sim, e agora você vem falar de grupo. Uma coisa é votar, é fazer acordo com pessoas. Você está fazendo acordo com o Chaya ou não? Por causa de jogo, estratégia de jogo. Você está fazendo acordo com o Chaya ou não, Dudu? Vai em frente. É sim ou não, Dudu? Vai em frente. Vamos lá. Dudu. Aos erros. E você sempre fica. Vou te dar um exemplo básico, que você me falou na minha frente. No dia que teve a briga da Martina com a Tamires, você falou, fui eu que joguei o desodorante, fui eu que joguei não sei o quê para as duas se pegarem. É verdade ou mentira? Eu joguei o desodorante, a Tamires resolveu por conta dela, ela tem livre-arbítrio de fazer o que quiser, ela pegou o desodorante e jogou na Martina. E tenho certeza que deu um ibope do caramba lá fora e que foi comentário e arrebentou a boca do balão. E esse é o objetivo deste programa. Se esse programa for um fracasso, é ruim para todos nós. Se for um sucesso, é bom para todos nós. Mas é isso, mas para mim você ainda continua sendo um manipulador, só que agora em baixa escala, porque você mudou de grupo, você era um grande manipulador, para mim era um grande favorito. Não tem questão, Fabiano, acho que fica muito bem claro na fala de todo mundo que não existe grupo, existe apenas um único vencedor. Óbvio que grupos eu estava do lado de lá e mudei para cá. Presta atenção, estou jogando sozinho.
grupo, Fabiano. Não. Joga sozinho? Não, eu ouço as meninas, eu ouço as meninas e vou votar conforme o meu coração. Deixo bem claro pra vocês. Até semana passada eu estava jogando com o Chaya, com os meninos. Ainda bem que você falou isso. Isso porque, aí. independente de você estar andando com alguém, você tem sua própria opinião. Minha própria pra opinião. falar, decido votar. Eu nunca fui manipulado por alguém aqui dizer, você tem que votar em fulano. Não, eu achei, sugeriram esse nome, legal, vamos votar. Então é questão de acordo. Hora de votação é uma coisa. Tanto é que você me vê andando com o Chaya pra cima e pra baixo. Não tô falando de hoje. Não. Tô falando do jogo até 15 dias atrás, 20 dias atrás. Então, o seu jeito de induzir as pessoas aos erros. Só isso. É uma estratégia sua que eu respeito, mas pra mim é um grande manipulador. Induzir ao erro? Induzir ao erro. Puxa, que erro gostoso. No segundo dia, você induziu a Ioná pular na piscina. Hã? Você induziu a Ioná pular na piscina. Voltou de 2 roças. Não induzi. Sugerir é uma coisa. Mas é Ficou isso. a critério dela decidir se queria ou não. Essa dinâmica, todo mundo tá falando que o Dudu era quem manipulava ela, que era isso, que era aquilo. Então eu tô colocando ele aqui justamente pra mostrar como vocês são hipócritas e quando ele tava com o chapéu de fazendeiro, vocês não foram capazes de colocar ele justamente por medo. Então é isso, acho que aqui a gente não pode sabonetar, não pode ter medo de se indispor. E vocês fizeram isso em relação a mim na dinâmica de farinha do saco, é só por isso. Eu não tenho certeza se é por conta que eu era fazendeiro que as pessoas não colocaram eu lá. Né? Eu não sei se foi por isso. Porque naquela semana você estava muito próxima da Ioná. Tá certo? E eu quero aproveitar, o Duda, e aí é só uma dica. E pedir um pouco de respeito nas suas falas dentro da casa, porque em alguns momentos você ficou talvez revoltada por algum voto ou de salvar o Chaya no Resta 1, mas eu nunca te condenei ou nunca te tratei mal quando você me deixou sobrar no Resta 1. Então, eu até aproveito esse momento, e aí sem acusação, nada disso. É mais uma questão de pedir, porque eu te respeito, independente de Resta 1 ou qualquer coisa do tipo, eu te respeito, eu não fico falando, Duda, sai pra lá, ou algo do tipo. Perdão. Queria agradecer a minha parceira Saori, que conquistamos o Lampião hoje. Eu ganhei de você, bebê. Sou imprestável. E a galera... Você é imprestável porque não ganhou a prova do fazendeiro e não me colocou direto. Fala a frase inteira. E a galera desenhou essa frase dupla, inteira, né? loira fake. Mas enfim, deixa eu só você que amorou, aguentar o eu trouxe você aqui porque eu acho que manipular tem a ver com mexer, né? Sim. Não só de forma negativa, mas também de forma positiva. Tanto é que existe o remédio manipulado. Você é um cara que eu escutei muito, eu vejo que hoje, de uma forma assim de... Às vezes você puxava um pouco pro seu lado pra te ajudar, certo? Fazer essas jogadas pra te ajudar, pra te favorecer de alguma forma e tá tudo bem. Inclusive, por um descuido meu, eu deveria ter salvado a Duda e eu não prestei atenção e a gente tinha um acordo que era eu ia salvar primeiro sempre a Duda e depois salvaria o resto. Okay. E por um descuido meu, quando eu olhei pra você falou, salva o pessoal do lado, eu acabei não salvando a Duda. Então, eu acho que a palavra manipular, ela tem a ver com mexer. Então, eu acho que você tá nesse posto aqui hoje justamente por isso. E você é um cara que articulou com o Matheus e, pra mim, isso daí é meio que incoerente, né? Ainda mais baseado no começo da história, que a gente conversou bastante sobre isso. Você tinha a mesma opinião que eu sobre o Matheus e você mudou isso. Ele foi o primeiro cara a te falar mal de você e falar que você tinha que sair no dia que você teve o comportamento agressivo. E eu acho que isso é incoerente e não acho que você pode falar, não joguei com ele. Mas ele acabou de falar que vocês fazem estratégia junto, pra mim isso daí é jogar. Então, basicamente, é por isso que eu te coloquei aqui. Tá bom. Mosquitinha, respeito você tem um grande coração. Apesar da ingenuidade e maturidade, talvez, mas falo de forma respeitosa, mas lá fora você vai ver. Em relação a manipular, sim, mexer as coisas e articular um pouco. Mas, cara, mais uma vez, quase 60 dias de programa, vocês querem vir com pautas lá do início, como você mesmo disse. O país, ele não liga a TV hoje, no domingo, e fala, vamos começar a assistir hoje a Fazenda. E joga 54 dias para trás, entendeu? Eles vão acompanhando. E cada um aqui tem que defender a sua narrativa e acreditar nela. Então, faça a sua, eu vou fazer a minha.
Perdão. Queria agradecer a minha parceira Saori, que conquistamos o Lampião hoje. Eu ganhei de você, bebê. Sou imprestável. E a galera... Você é imprestável porque não ganhou a prova do fazendeiro e não me colocou direto. Fala a frase inteira. E a galera desenhou essa frase inteira, loira fake. Mas enfim, deixa eu só você que aguentar o eu trouxe você aqui porque eu acho que manipular tem a ver com mexer, né? Sim. Não só de forma negativa, mas também de forma positiva. Tanto é que existe o remédio manipulado. Você é um cara que eu escutei muito, eu vejo que hoje, de uma forma assim de... Às vezes você puxava um pouco pro seu lado para te ajudar, certo? Fazer essas jogadas para te ajudar, para te favorecer de alguma forma e tá tudo bem. Inclusive, por um descuido meu, eu deveria ter salvado a Duda e eu não prestei atenção e a gente tinha um acordo que era eu ia salvar primeiro sempre a Duda e depois salvaria o resto. Okay. E por um descuido meu, quando eu olhei para você falou, salva o pessoal do lado, eu acabei não salvando a Duda. Então, eu acho que a palavra manipular, ela tem a ver com mexer. Então, eu acho que você tá nesse posto aqui hoje justamente por isso. E você é um cara que articulou com o Matheus e, para mim, isso daí é meio que incoerente, né? Ainda mais baseado no começo da história, que a gente conversou bastante sobre isso. Você tinha a mesma opinião que eu sobre o Matheus e você mudou isso. Ele foi o primeiro cara a te falar mal de você e falar que você tinha que sair no dia que você teve o comportamento agressivo. E eu acho que isso é incoerente. E não acho que você pode falar, não joguei com ele. Mas ele acabou de falar que vocês fazem estratégia junto, pra mim isso daí é jogar. Então, basicamente, é por isso que eu te coloquei aqui. Tá bom. Mosquitinha, respeito você, você tem um grande coração. Apesar da ingenuidade e imaturidade, talvez, mas falo de forma respeitosa, mas lá fora você vai ver, em relação a manipular, sim, mexer as coisas e articular um pouco. Mas, cara, mais uma vez, quase 60 dias de programa, vocês querem vir com pautas lá do início, como você mesmo disse. O país, ele não liga a TV hoje, no domingo, e fala, vamos começar a assistir hoje a Fazenda. Graças e joga 54 dias para trás, entendeu? Eles vão acompanhando. E cada um aqui tem que defender a sua narrativa e acreditar nela. Então, faça a sua, eu vou fazer a minha. O que eu consegui entender, basicamente, dessa dinâmica que eu acompanhei ontem no Record Plus, pessoal, foi que o Chaya, o Matheus e o Creu e o Toninho, eles estão se achando os únicos caras inteligentes ali e as únicas pessoas que sabem articular ou montar estratégia. Inclusive, eles citaram em alguns momentos falando que as meninas não usavam a cabeça para pensar, porque elas não pensavam estrategicamente. Basicamente, eles estão se achando um super estrategista ali e acho que o jogo é isso. Não tem que gerar carisma, não tem que gerar entretenimento, tem que gerar coisas engraçadas pra gente consumir. E eles ficam falando, achando que o jogo já tá ganho por conta disso. Principalmente o Wallace, que eu esqueci de citar também, que tá se achando o grande ganhador. Mas agora, pessoal, a gente vai continuar com os vídeos da dinâmica, ainda que rolou muita coisa. E depois a gente quer saber também sobre a sua opinião sobre o Super Paiol. Mas antes, eu tenho um recadinho muito importante, voltado pra sua saúde, pro seu bem-estar, do meu amigo Vanderlei. Pode soltar, Gabi. Opa! Lucas Souza, prazer estar aqui. Claro, tô acompanhado, né? Tô aqui com o Tupete, tô aqui com a Judite, acompanhando, né? Clima de Fazenda. Fazenda porque tá tretando, tá que tá. E agora a gente para um pouquinho para falar de saúde, como é importante cuidar da saúde, porque se você tá bem, a saúde física e a saúde mental, esse é o desafio. É equilibrar saúde física com saúde mental. Às vezes a pessoa não tem dor, ela não tem dor, mas é uma estafa, é um peso nos ombros e tem aumentado muitos casos de depressão. A gente fala nisso de forma séria, que é preciso ter cuidado, né? Agora o detalhe, como que o magnésio pode contribuir para você manter uma boa saúde ou para você começar a ter mais energia, mais disposição e se livrar da dor crônica? Nós falamos aqui de uma fórmula que é diferenciada. Lucas, não encontra em qualquer lugar. Não é aquele magnésio comum de farmácia, que é claro que aqui a gente traz algo diferenciado, com qualidade superior, com mais de 300 reações. Por exemplo, começou a tomar o magnésio, suplementar. Faz atividade física? Faço. É excelente. Proteger as fibras musculares, te dá energia, evitar lesões. Agora você não faz, né?
no dia a dia, trabalha, a rotina é estressante, é corrida. Tem gente que fala, mal tenho tempo para mim, que dirá para fazer uma caminhada, uma atividade física. Precisa mais ainda, porque ele vai nutrir o seu corpo, vai evitar ali a cãibra, vai evitar a osteoporose, vai cuidar do coração, regular o sono e tirar a dor. Ele reduz a dor crônica, não é remédio, mas ele reduz a dor crônica. Tá travando? Ai, 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 ui, 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 daqui a pouquinho dá enredo de carnaval? Começa a usar o magnésio. Se você ligar agora, 0800 591 4564. O que foi, Tupete? Vai ganhar de presente? O que foi, Judite? Vai ganhar de presente 2 meses do Seca Barriga que ajuda a emagrecer. 0800 591 4564 é agora, Lucas. É isso aí, meu amigo Vanderlei. E você, telespectador do Link Podcast, aproveite agora e ligue nesse número que tá aqui na tela, 0800 591 4564. Mas o Max quer dar opinião sobre a dinâmica aqui, Eu tava acompanhando ontem